Oi, tá tremendo de novo, mas vamos falar sobre modernismo, a primeira geração modernista, né? Por tudo que eu já falei, já dá para vocês começarem a ver todo o cenário, porque eu, quando eu tô lendo ou quando eu tô explicando, né, quando eu tô anotando, eu vou fazendo todo o cenário, né? Não sei se com vocês é assim também, mas eu espero que seja. Então, a primeira geração, aí sim, o modernismo, vem pós a semana de 22, né? Engraçado que essa semana de 22, né? Que a semana só foram 3 dias, tá? Pós, assim, carnaval. Então, ela é contextualizada, historicamente, na República Café com Leite. São Paulo, Minas, porque era quem tinha o poder, né? Então, assim, muito focado muito nessa sociedade, tá? E foi a segunda fase heróica. A primeira fase heróica foi aonde? Foi com o romantismo, né? Aquele índio idealizado, perfeito, né? Puro de coração, né? Que os romancistas queriam trazer essa ideologia de um povo, né? Que fosse, que representasse o nacional desta maneira. Mas aí chega o modernismo, né? E ele dá uma roupagem diferente para quem é essa sociedade, né, tão nacionalista. Mas vamos lá. É a segunda fase heróica, porque a primeira, como eu já falei, foi no romantismo, né? A gente vem com Oswald de Andrade, e Oswald de Andrade, ele tinha uma das características, é a ruptura com a gramática, certo? Mas como seria essa ruptura com a gramática? Não é que eu vou inventar uma nova gramática, uma nova língua portuguesa. Não, não era isso. Eles diziam que a gramática remetia ao estado passadista. O que é esse estado passadista? É trazer as coisas do passado, né, da literatura que eles queriam romper, para o modernismo. Então, não tinha rompido com nada. Então, como eles pensaram? Então, vamos colocar a linguagem nos livros, nas poesias, que o povo fala, né? Que o povo vai entender, né? E tanto se vocês olharem para a época deles, inclusive tinha gírias, tinha umas certas zoeiras, expressões, né? Para que o povo pudesse ter acesso. A gente tem que lembrar o seguinte: todas as obras, todos os autores, que é também uma curiosidade, antes de escreverem seus livros, eles escreviam para jornais, certo? Aqueles folhetins. E aí o que era que acontecia? À medida que o povo ia se agradando da escrita, né, da forma, da história, da poesia, os donos, né, das editoras, dos jornais, iam pedindo mais e eles iam escrevendo isso, entendeu? Até ganhar a fama que todo artista precisa. E assim, alguns deles, para entrarem com esse modernismo, né, na primeira fase, eles precisavam, inclusive, eles criaram seus próprios jornais, suas próprias revistas, né, para fazer a divulgação, porque não era aceito em outros meios de comunicação, tá? Fiquem bem cientes disso. E a gente tem que lembrar também que as pessoas que estavam, né, difundindo essa nova arte, essa nova literatura, eram pessoas também que eram muito intelectualizadas, tiveram para a época, né, um estudo muito grande, muito intelectualizado, muito baseado em filosofias, em teorias científicas, né, psicológicas, para poder criar esse modernismo, né, para o Brasil, essa nova escola literária. E aí, como eu estava dizendo, né, tinha a questão da linguagem. Então, eu vou ler aqui para vocês um de Oswald de Andrade, que é bem famoso, né? A gente vai encontra em vários livros didáticos, a gente encontra inclusive no Enem, em provas de SSA, né, que é essa poesia aqui dele, Pronominais. Aí ele diz: dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno.
e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Entenderam a crítica? Olha, dê-me um cigarro e me dá um cigarro. Qual é que tá errado? A gente sabe que é do jeito que o povo fala, de acordo com a gramática, né? Então a gente já consegue observar aqui já esse foco, esse direcionamento e esse objetivo deles, né? De trazer algo que o povo possa se reconhecer, inclusive no contexto, né? Um ponto bem interessante do modernismo é que eles eram nacionalistas, sim, tanto que era que eles queriam criar um modernismo que fosse a cara do Brasil, digamos assim, né? Apesar de influenciados por vanguardas, mas pegando do melhor de cada, né, para fazer algo nosso. E o nacionalismo deles era diferente um pouquinho daquele nacionalismo, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Assim, tudo perfeito, né? Tudo lindo. Isso é ótimo. A gente tem que dar valor realmente à nossa natureza, ao que é do nosso Brasil. Mas a gente não pode ser cego. Era isso que o modernismo queria dizer. Então, no nosso Brasil nós temos muitos problemas, mas temos muitas coisas ruins também, mas temos muitas coisas boas, né? Então, vamos mostrar ambos, porque um a gente exalta e no outro a gente tenta buscar a solução. A gente não pode viver mais como se essas pessoas não existissem. Aí vem Macunaíma, com Mário de Andrade, justamente que foi uma sátira, né? A história toda é uma sátira. Dizem até que Macunaíma foi uma reunião de várias histórias de folclores brasileiros e ele foi encaixando ali nessa narrativa. Bom, se foi, não tira a grandiosidade da obra, nem da perspectiva dele que ele teve de caracterizar o Brasil através dessas histórias de folclore, né? Ele foi muito louvável nisso. E com Macunaíma, que a gente já falou, né, tentando colocar, né, a questão do movimento vanguarda, onde ele refletiu na literatura, os personagens todos eles eram marginalizados. Todos. O que é ser marginalizado? É colocar, ser colocado à margem da sociedade, ser colocado de uma maneira esquecida. Eu não quero ver que este problema existe aqui no Brasil. Pronto. E anti-heróis, certo? Quem era o herói? O herói era o clássico, perfeito, que sabia falar, que sabia chegar, o todo embelezado, né? Tinha muitos atributos físicos, muitos atributos de personalidade, de caráter, de moral, né? Perfeito, ponto. E o anti-herói, pra gente falar de uma sociedade brasileira, quem era? Era totalmente aquém de atributos físicos, a moralidade dele estava muito envolvida com a conveniência, né? Era um índio feio, um índio preguiçoso, né? Tanto que o autor, ele faz essa sátira. Gente, esse livro é uma sátira total ao romantismo e ao parnasianismo, certo? Isso daí não tem como. Então, Macunaíma era o que? Era um bebê feio, né? Ele era tão feio que se fez silêncio na noite. E olha que a noite é bem silenciosa na floresta, né? Mas imagina, tudo silencia quando ele nasce, né? E ele só veio falar aos 6 anos, né? Isso aqui tem uma crítica muito grande, né? Ele demorou para falar, ele demorou para se expor, ele demorou para dizer, né, ao que ele veio. E a primeira coisa que ele fala, ai que preguiça, né? Então, ou seja, Macunaíma vem com Mário de Andrade para mostrar esse lado, né, do nosso povo brasileiro, que a gente não pode esquecer. Temos muita gente boa, né? Mas a gente tem muita gente que vive dentro dessa situação, às vezes induzido e às vezes porque é de característica. Isso é um parêntese meu, certo? Então, o modernismo na primeira fase, a poesia ela tem uma característica de prosa, né? Como se fosse uma conversa.
né, uma narrativa. Por quê? Porque os versos eles são livres e a linguagem ela é mais próxima da realidade do povo, que é a linguagem oral, né? Fala. E a prosa, ela, olha, veja, a prosa ela tem uma sonoridade parecida com a da poesia, mas aí isso você só vai perceber quando você lê uma obra modernista que seja em prosa, né? E aí, a partir dessa diferença entre a poesia parece a prosa e a prosa parece poesia, aí foi que eles sacaram, a gente está começando a criar algo nosso, né? Então a gente destaca quem? Manuel Bandeira, que ele era dentro desse grupo, né, o mais sentimental, né? A gente tem Mário de Andrade, que Mário de Andrade era o planejador, era o que sistematizava, colocava em planejamento as ações que o grupo queria, né? Ele tinha estratégias muito específicas, né, para isso. E Oswald, né, era o mais amostrado, o mais aparecido, o mais causador. Era, se você quisesse mostrar alguma obra e fazer sucesso, era com ele, né, digamos assim. E que fase, certo? Vamos lá, pontuar direitinho. Qual é a fase do modernismo na primeira fase? Heróica, tá? Você tem que identificar isso no texto. Rompe com o antigo, que era o romantismo, o parnasianismo, as formas clássicas, né? A linguagem oral, porque a linguagem de todos os outros ela era bem rebuscada. A gente começou a ter uma modificaçãozinha com Lima Barreto, né? Não sei se vocês lembram, quando a gente estava falando sobre o pré-modernismo, né? Tem o anti-herói, tá? Sátira, sim, viu? E tem um humor nítido. Você pode até não perceber o humor, né? Porque tem gente que tem essa dificuldade de perceber a piada, o humor, né? A sátira, a ironia, mas você precisa complementar isso dentro, né, do diagnóstico que você vai fazer a partir do que você está lendo, senão você vai fazer uma confusão tremenda. E esses criaram o quê? Para poder divulgar essa obra modernista, eles criaram o movimento Pau Brasil, né? O grupo ANTA, que a gente até falou em sala, porque ANTA, né? E criaram a revista Antropofágica, que era justamente para divulgar o modernismo. Eu vou colocar um link embaixo do material que eu vou enviar para vocês, que eu quero que vocês analisem essa revista, né? Que uma das revistas era o Clima, tá? E eu vou colocar um depoimento também de um dos amigos de Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Oswald de Andrade, tá? E ele explica mais ou menos esse contexto, é muito interessante ouvir ele falar, tá bom? Beijo, espero que vocês tenham compreendido. São muitos vídeos, mas dá para você assistir várias e várias vezes, certo? E as atividades que eu vou mandar para vocês temos uma que tem a ver com vanguardas, outra modernismo, e a outra a gente vai trabalhar um pouquinho o poder da palavra, certo? Todo o significado que ela propõe para o texto. Eu acho que a gente tem coisa para umas 3 semanas aí, viu? Tchauzinho.